E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui, meus irmãos, está falando de Jesus. Depois do nascimento de uma criança no meio do povo judeu, conforme Levíticos capítulo 12, diz que a mulher ficava impura durante 7 dias. Detalhes como estes são importantes para nós entendermos que Maria foi bem-aventurada, agraciada por Deus, por ter sido escolhida para gerar a Jesus. Ela gerou do Espírito Santo, porém, como qualquer outra mulher, ela se tornou impura. Ao contrário de Jesus, que mesmo tendo nascido de mulher, nunca ficou e nunca foi impuro, porque Ele é Deus. Porque Jesus, o Filho, é Deus. O Filho é santo, não a mãe dele. Ela teve que se purificar. Então, passava o período de 7 dias e ao 8º dia, quando o menino era levado ao templo para ser apresentado ao sacerdote, onde ele era circuncidado, ele recebia o seu nome ao 8º dia, porque é comprovado pela ciência hoje que no 8º dia é o considerado mais seguro para coagulação do sangue. Então a criança passaria por uma cirurgia e o 8º dia era o dia mais propício para isso. Depois do 8º dia, a mulher ainda tinha que permanecer em casa por mais 33 dias. Então Maria precisou se submeter a todas essas leis. Então eles levaram o menino, conforme diz o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, quando eles levam Jesus para ser apresentado no templo. Jesus foi apresentado no templo aos 8 dias, e com 41 dias da criança ter nascido, é que a mãe então levava ao sacerdote um animal para que o sacrifício fosse feito e ela passasse a ter a sua vida novamente em sociedade, não sendo mais considerada impura. Então a lei dizia que a mulher tinha que levar uma ovelha, levar uma pomba ou uma rolinha, e a Bíblia diz que eles ofereceram pombas, mostrando aqui a situação financeira de José e de Maria. Os pobres ofereciam pombas. Isto significa também que eles ainda não haviam recebido o ouro, o incenso e a mirra dos magos do Oriente, como nós também comentamos a respeito, de que geralmente isto é ilustrado no presépio, onde nós vemos já Jesus na manjedoura e os magos ali. Mas os magos não chegaram nessa ocasião. Aqui mostra também esse detalhe. Se eles tivessem recebido o ouro, incenso e a mirra com Jesus ainda na manjedoura, eles teriam condições de oferecer um animal, uma ovelha, para a purificação de Maria. Há 2 profecias quando Jesus é apresentado no templo, quando Simeão, um homem, conforme diz o capítulo 2, versículo 25, cheio do Espírito Santo, e ele estava aguardando aquele momento mais do que tudo em sua vida. Quando ele pega o menino em suas mãos, em seus braços, ele louva a Deus com júbilo. Versículo 28, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus. Então a primeira profecia que ele enuncia com o menino em seus braços está no versículo 32. Jesus seria luz para alumiar as nações e para a glória de Israel. A segunda profecia está no versículo 34, que diz que ele seria posto para queda e elevação de muitos em Israel. A primeira profecia se trata da sua primeira vinda. Como Israel o rejeitou, ele se tornou luz para as nações. Como Israel o rejeitou, ele se tornou a luz para os gentios. Hoje nós estamos aqui reunidos na América do Sul, no século 21, porque um dia Jesus foi rejeitado pelo seu povo e levantou homens para pregar o evangelho por todo o mundo,
a toda criatura, dentre as quais nós aqui estamos, louvando o nome do Senhor, porque a nossa alma também esperava esse momento. Assim como Simeão esperava aquele momento, nós também almejávamos isto. Todo o ser humano nasce com desejo de ser salvo, nasce com desejo de um Salvador. É por isso que ele idolatra, é por isso que o homem segue a outros homens, é por isso que o homem admira seres humanos com grandes capacidades, porque ele precisa de um Salvador, ele tem essa necessidade. É por isso que o homem cria heróis, ele forma os seus próprios heróis, ele idealiza um mundo em que ele se sente protegido pelo seu Salvador preferido. O que muitos não entendem é que esse desejo de ser salvo é porque existe um único Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E louvamos a Deus porque nós não precisamos idealizar heróis, nós não precisamos sequer seguir a salvadores que não poderão nos salvar. Glória ao nome do Senhor, que Ele já se apresentou a nós, aleluia, e nos escolheu, e nos chamou, e nos designou, e nos autorizou a andar e falar do seu nome santo. Então a primeira profecia se cumpre quando Jesus vem em carne, quando Deus se faz carne e é rejeitado pelo seu povo. Mas diz, ainda no versículo 32, que ele seria luz para alumiar as nações e para a glória do seu povo Israel. Isso acontecerá quando ele retornar em glória com a sua igreja, comigo e com você. Se tornou luz para as nações quando foi rejeitado, e será glória para Israel quando voltar com a igreja após a grande tribulação, para instaurar o reino dos céus aqui na terra, conforme a oração que ele ensinou: venha a nós o teu reino. Esse reino virá para Israel quando Jesus voltar com a igreja para instaurar o seu reino milenar. A segunda profecia, quando diz que ele seria posto para a queda e elevação de muitos em Israel, por conta de ter sido rejeitado, porque ele frustrou a expectativa de Israel. Israel não queria um homem manso e humilde, de um vilarejo insignificante da Galileia. Israel queria um segundo Alexandre o Grande. Israel queria um líder que fosse um guerreiro impetuoso, que não entrasse pacificamente em Jerusalém montado em um jumento. Eles queriam que viesse um grande líder revolucionário para desafiar Herodes, para desafiar César e todo o Império Romano. Eles queriam que viesse um líder e reunisse os zelotes, que reunisse aqueles que estavam frustrados com a opressão do Império Romano e formasse um grande exército e uma grande revolta. Mas de repente aparece Jesus dizendo que era para amar os inimigos, para orar pelos seus perseguidores, para dar a César o que era de César. Isso frustrou a expectativa dos judeus, de sorte que até Barrabás foi mais considerado do que o próprio Jesus, porque Barrabás era um zelote. Barrabás, ele era contrário ao Império Romano, ele era um criminoso, mas contra Roma, e era um homem assim que os judeus queriam. Então entregam Jesus para a morte, e aquele que eles esperavam ser o grande rei, agora está numa cruz, à míngua, sentindo sede. Então disseram: não é este o rei que nós queremos, não é este o líder que nós queremos. Jesus, então, sendo rejeitado, no ano 70 depois de Cristo, o povo judeu foi disperso, Jerusalém foi devastada, o templo destruído. E hoje, como sinal daquela devastação, existe originalmente em Jerusalém apenas um pedaço da muralha do templo de Herodes,
chamado de Muro das Lamentações. É o que restou para que os judeus tenham alguma esperança. Não conseguiram crer, não conseguiram valorizar aquele que levantou os mortos, aquele que levantou os paralíticos. Não conseguiram crer naquele que fez cego de nascença enxergar. Não conseguiram crer naquele que fez mudo falar. Não conseguiram aceitar aquele que fez legiões de demônios sair da vida do ser humano. E hoje a única esperança é bater com a testa numa pedra, esperando que o Messias volte, porque ele seria colocado como queda para muitos em Israel, mas também em elevação de muitos em Israel. Esta segunda parte acontecerá também quando Jesus retornar com a igreja e quando, depois que Israel passar pela grande tribulação, ele elevará Israel como nação santa no reino milenar, o chamado reino dos céus. Por mais que o nome é reino dos céus, esse reino será na terra durante 1000 anos. Queridos irmãos, por ocasião do nascimento de Jesus, se cumpriu no mínimo 5 profecias do Antigo Testamento, literalmente. E isso é importante para que nós saibamos que, se algumas profecias se cumpriram literalmente, em determinado momento da vida de Jesus, isto nos dá esperança e convicção de que as outras profecias também se cumprirão, porque não passará a palavra do Senhor, porque não se pode invalidar a promessa do Senhor, porque Ele não é homem para ter a nós mentido, e não se arrependeu do que profetizou, porque Ele não é filho do homem para mudar de opinião. A primeira profecia fala do nascimento virginal de Jesus, que Ele nasceria de uma virgem. Foi profetizado por Isaías. Isaías 7,14 se cumpre em Mateus 1,23. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, fala que ele nasceria em Belém de Judá. Isto se cumpriu em Mateus, capítulo 2, versículo 6. O profeta Oséias, no capítulo 11, no versículo 1, fala a respeito da fuga para o Egito e do retorno do Egito de Jesus. O que foi também dito em Números, capítulo 24, versículo 8, a Moisés. Profecias que se cumprem literalmente nos seus mínimos detalhes. A quarta profecia que se cumpre, meus irmãos, foi dita por Deus através do profeta Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 15, onde fala sobre o lamento da morte dos meninos judeus em Belém, por conta da ordem de Herodes, para que matassem todos aqueles que fossem uma ameaça ao seu governo, ao seu reino. A profecia de Oséias da fuga e do retorno do Egito foi cumprida em Mateus capítulo 2, versículo 15. E de Jeremias 31, 15 se cumpriu em Mateus capítulo 2, versículo 17. E também o fato de que Jesus seria chamado de Nazareno, profetizado por Isaías capítulo 1, versículo 11, se cumpre em Mateus capítulo 2, versículo 23. Então, meus irmãos, nós acreditamos que assim como se cumpriu as profecias no nascimento, também se cumpriu profecias durante a vida de Jesus. Continuarão se cumprindo as profecias no decorrer da história. Profecias a respeito do seu retorno, profecias a respeito da sua segunda vinda, profecias a respeito do arrebatamento da igreja. Se cumprirão as profecias no devido tempo. É por isso que nós não temos que nos amedrontar. Jesus disse que quando as coisas que Ele disse que aconteceriam antes da sua vinda começassem a acontecer, era para o seu povo olhar para cima e se alegrar por isso. E é isso que nós temos que fazer. Vamos nos alegrar. A história e o seu curso estão indo em direção ao cumprimento da palavra do Senhor. Não importa o que o homem faça, não importa o que o homem invente, não importa onde chegue a ciência, não importa onde a tecnologia vá, tudo irá em direção ao cumprimento perfeito e infalível da poderosa palavra de Deus.
Aleluia! Então nós descansamos no Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, diz quando no seu nascimento, no capítulo 2, versículo 14, quando um anjo aparece aos pastores durante as vigílias da noite, o versículo 14 diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eu acredito que algo muito forte nessa exclamação do anjo é quando ele disse paz na terra. Quando foi que esta terra viu a paz? Nunca mais, desde a queda do homem e da mulher, houve paz na terra. Quando nós falamos de paz na terra, nós não estamos falando de paz no Brasil, nós estamos falando de paz no Oriente Médio, nós não estamos falando de paz na Europa, nós estamos falando de paz no planeta. Mas esse anjo diz paz na terra por ocasião do nascimento de Jesus. E já faz mais de 2000 anos que Jesus nasceu e ainda não vimos a paz na terra. E esse mesmo Jesus disse que haveriam guerras, rumores de guerras, nações contra nações. E o que o ser humano almeja? Paz. O que o ser humano quer no emprego? Paz. O que o ser humano quer na família? Paz. O que o ser humano quer para o seu dia? Paz. Mas não há paz nesta terra. Não há paz nas coisas daqui. Não há paz neste tempo. Haverá paz na terra, mas não será enquanto o príncipe dela for Satanás. Ainda não se cumpriu o paz na terra, porque conforme nos ensina na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala no capítulo 1, versículos 5 ao 10, a respeito do retorno do nosso Jesus, quando ele vier com a sua esposa, depois do período da grande tribulação, então ele estabelecerá um reino de paz. Aí haverá paz na terra, durante 1000 anos, nos 5 continentes, nos 7 mares, paz plena, perfeita, onde Jesus estará reinando, porque o príncipe deste mundo estará acorrentado. Então virá um tempo de paz em toda a terra de forma plena, por ocasião do nascimento do nosso Jesus. Haverá essa possibilidade de, em um período, depois do período da vida de Adão e Eva até o dia que eles pecaram, aquele estilo de vida, aquela qualidade de vida será novamente inserida nesta terra. Presidente nenhum conseguirá um feito desse. E como presidente nenhum conseguirá isso, o mundo desejará um líder mundial para que realize isso. Mas será um projeto frustrado, será um plano falido, porque o príncipe da paz, conforme Isaías capítulo 9, versículo 6, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, é o único que pode estabelecer a paz, porque ele é o príncipe da paz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Diz o versículo 1 assim: eis que vem o dia do Senhor. Quando será o dia do Senhor? O milênio. E o que vai acontecer? Versículo 4: e naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Está falando do livramento de Israel durante a grande tribulação. O monte das oliveiras será vendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e um grande vale se formará no meio desse monte, aquele monte que um dia vendeu Jesus ao meio, vê-lo sangrar no seu próprio suor. Jesus voltará nele e fenderá o monte, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. Diz o final do versículo 5: então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Está falando da igreja. Os santos aqui refere-se a mim,
refere-se a você, refere-se àquele povo que já entregou a sua vida ao único e suficiente Salvador. E diz o versículo 6: e acontecerá naquele dia, quando ele vier para instaurar o milênio, não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Sabe o que vai acontecer no milênio? No tempo de paz, no tempo perfeito, não haverá noite. Será 1000 anos, considerado um dia, plena paz e santo gozo. Naquele dia, versículo 8, também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso, seja, meus irmãos, no inverno ou seja no verão, não faltará saúde para as nações, não faltará vida no planeta, não faltará paz aos corações, não haverá preocupação, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Aleluia! Se cumpre na vida desse menino, de Lucas 2,40, e um menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Glória a Jesus. Esse menino cresceu, ele vai aos 12 anos com seus pais para Jerusalém, e a partir desse instante nós não saberemos mais a respeito de sua vida, até que ele completa 30 anos de idade, e então ele é chamado pelo Espírito do Senhor para ir ao deserto, após o seu batismo, e se cumpre em Jesus a palavra do Senhor, que diz que ele deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e vencer a morte, e ascender aos céus, e deixar aqui a sua igreja, capitaneada, guardada pela terceira pessoa da Trindade, até que ele volte. E todo mês, no mínimo uma vez por mês, nós fazemos memória disso, porque acreditamos que ele vai voltar. Você ainda acredita que ele vai voltar? Além de acreditar, você está esperando ele voltar? Então não tenha medo das notícias. Se alguma notícia comprova alguma coisa a respeito de que a Bíblia está se cumprindo, glorifica a Deus. O dia da nossa redenção está próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Zacarias capítulo 14 se cumprir, por ocasião do retorno de Jesus com a igreja, estabelecendo milênio aqui neste planeta, se cumprirá o que Deus disse a Moisés no capítulo 14 de Números, no versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo, diz o Deus de Israel, toda a terra se encherá da glória do Senhor.